que é da World Investor Week de 2020. Esse é um painel para nós muito especial, que a gente vai falar um pouco sobre alguns temas que a gente vem tratando dentro do Laboratório de Inovação Financeira, dentro do lado. Meu nome é Bernardo Cruel, sou advogado do Stock Corp dos Advogados e tenho o prazer aqui de moderar esse painel. Esse painel tem como tema central descentralizar para desintermediar, as perspectivas para valores imobiliários tokenizados e a regulação do mercado de capitais no Brasil. Esse é um dos temas que a gente vem tratando dentro do Lab, especialmente no GT de Fintechs, na qual eu coordeno, junto com a participação aqui de todos que vão fazer essa apresentação. Mas antes de começar a apresentar a todos aqui, eu queria agradecer a participação de todos aqui, todos que têm interesse nesse tema. É um tema que está sendo bastante falado, conversado e bastante interessante para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Mas antes de tudo, eu gostaria de passar a palavra para o José Alexandre Vasco, da CVM, o superintendente de orientação a investidores da CVM, que nos ajuda muito e é um incentivador também que estão acontecendo, que o Vasco vai falar um pouquinho sobre o próprio Lab, sobre a estrutura do grupo e alguma visão da CVM sobre os trabalhos que estão sendo realizados no Lab. Então, sem grandes delongas, e depois eu apresento os demais participantes, gostaria de passar já a palavra para o José Alexandre Vasco. Muito obrigado, Bernardo. Boa tarde a todos. É com uma imensa satisfação que eu participo aqui desse evento, o primeiro de dois eventos que vão discutir esse trabalho aqui de tokenização que está sendo feito no âmbito do Laboratório de Inovação Financeira. A minha mensagem aqui, o prato principal de hoje é o trabalho que vai ser apresentado aí pelos próximos palestrantes que vão demonstrar o estágio atual dos trabalhos. Mas eu gostaria de fazer aqui duas menções que eu acho importantes. A primeira é mencionar o papel que a CVM busca a ter no que diz respeito à inovação financeira. Essa é uma tendência mundial, há um relatório dos reguladores europeus orientando para que os reguladores financeiros tenham um papel também um novo papel, além daqueles papéis tradicionais de proteção do investidor, do consumidor, de redução dos riscos sistêmicos, enfim, de mercados eficientes, mas tenham também um papel de serem facilitadores de inovação financeira. Esse é um papel estratégico que não é inteiramente novo, mas ele ganha cores e características muito específicas nesse momento, onde a gente vê a inovação avançando de forma rápida e desafiando os reguladores também a acompanhar esse avanço da regulação, que é extremamente da tecnologia, que é extremamente importante para competição, enfim, para eficiência dos mercados. Então, a CVM coloca muito valor na inovação financeira pelo seu potencial. Isso está registrado, acho que comprovado pelas nossas regulações mais recentes, por toda a atuação da autarquia, desde a regulação do crowdfunding, para citar alguma coisa mais recente, até a recente norma de sandbox regulatório, que vai ser um ambiente de regulação experimental. Esse trabalho da autarquia é direcionado para produzir uma regulação que seja friendly para a inovação, trabalho esse que, claro, não pode abrir mão da proteção do investidor, enfim, de todos os outros braços de supervisão, enfim, que precisam ser feitos. Ele não pode ser feito sozinho, ele precisa ser feito em uma construção com a sociedade. Construção essa que passa por diferentes formatos, seja ações de educação, seja ações de fomento, fomento no sentido de discussão, né, de raising awareness, de discutir com os participantes aquilo que é importante para essa entidade ou esse produto coletivo que é um mercado de capitais, enfim, o sistema financeiro. Uma das formas que nós escolhemos e aí desenvolver essa atividade, até por um convite do BID, foi através de um laboratório de inovação financeira, uma ideia que surgiu há 3 anos atrás, quando o BID nos procurou, inicialmente com um lab que seria de finanças sustentáveis, e nós dissemos logo também, com a concordância, olha, mas a inovação financeira é parte fundamental. Não, vai ser muito difícil você avançar em impacto social, por exemplo, se você não tiver do lado uma atividade de inovação financeira super importante. Então, 3 anos depois, temos hoje 197 instituições
e 622 pessoas trabalhando de forma voluntária para promover a inovação financeira no país, para promover as finanças sustentáveis em 4 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho de finanças verdes, um grupo de trabalho focado em impacto social, instrumentos e métricas de impacto social, um com foco num tema que é até mais recente em transparência e riscos ASG, e esse GT, que é um GT extremamente importante, que é o GT de Fintech. Lá foram discutidas, inclusive, as normas de sandbox e tentou-se discutir guidelines que seriam comuns para todos os reguladores financeiros do país, e trabalhamos em conjunto com várias entidades. É nesse GT de Fintech que é tão essencial para que a inovação possa avançar, mas também para que a inovação no campo de impacto social, de finanças verdes avance também. Aqui tivemos um desenvolvimento recente, que foi a abertura dessa frente de trabalho que está sendo aqui apresentada hoje, de Security Tokens, né? De se fazer um protótipo conceitual, de discutir isso de forma aberta, com diferentes participantes, desprovidos das nossos interesses ou só visões pessoais, mas assim abertos a um diálogo para construir um produto que não é de um, não é de dois, nem de três, mas é de um conjunto de pessoas e que a gente espera que seja do mercado. É fundamental para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro que a gente passe com segurança por essa transformação digital, enfim, por um trabalho cada vez mais com security tokens sendo oferecidos de forma segura, regulada, que protejam os investidores, né? Que não, enfim, que as pessoas sintam confiança, porque a confiabilidade, independentemente da tecnologia, ela é um ingrediente essencial do mercado. E aqui a nossa mensagem, já encerrando essa fala inicial, no sentido de dizer esse interesse da CVM, de dizer que a gente está trabalhando nesse sentido, mas dizer que a nossa participação aqui não foi a principal, mas sim das pessoas que estão aqui e que se juntaram a esse GT, a essa frente de trabalho há alguns meses, trabalhando todas as sextas-feiras voluntariamente, lá 1h30 de discussões, quebrando a cabeça. Então, para construir algo que não é só individual, claro que vai ter, se melhora para todo mundo, melhora também individualmente, mas para construir esse bem público, que é um mercado mais moderno, regulado e com instrumentos adequados às novas realidades. Então, eu aqui faço um registro público de agradecimento a esse grupo que está aqui representado, não sei, talvez não estejam todos, mas está aqui a maioria, e depois pessoas que se juntaram para fazer esse trabalho em prol do mercado. Esse é um mercado privado, mas ele é um bem público. Ele é importante para todos os atores, para os investidores, para os emissores, e eu faço aqui, em nome da CVM, esse agradecimento a todos vocês, e vocês vão ter aqui a oportunidade, vocês que estão assistindo, de conhecer as pessoas que estão trabalhando nesse projeto extremamente importante. Eu passo, então, a palavra de volta aí ao Bernardo, que é um consultor que coordenou esse trabalho aí, para que ele fale também um pouquinho especificamente do GT e das iniciativas. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Muito obrigado pela introdução. Aqui, eu acho que falando um pouco em nome do grupo, é um prazer, assim, embora muito trabalhoso, foi sempre um prazer participar dessas discussões e estar ajudando no desenvolvimento do mercado. Então, a gente só agradece pela oportunidade e eu falo aqui um pouco em nome de todos e depois eu vou apresentar todos os participantes aqui. A gente sempre agradece em poder tratar sobre esse tema e participar aqui dessas discussões. Eu vou ser um pouco breve aqui, mas eu gostaria só, antes de começar todas as apresentações, fazer uma pequena apresentação do nosso GT de Fintech e da onde que surgiram um pouco essas discussões que a gente tem hoje. Tá? Como o Vasco bem colocou, esse GT de Fintech lá atrás, ele se debruçou sobre a construção de um sandbox regulatório no Brasil, gerando um documento público que foram as próprias diretrizes para a construção de sandbox, que hoje a gente já enxerga como uma realidade que tanto a CVM, Banco Central, quanto a SUSEP já tem regras que tratam sobre o assunto, pelo menos as audiências públicas bem avançadas, e a gente imagina que essa é uma contribuição importante para o desenvolvimento, no nosso caso aqui, do mercado de capitais do Brasil, mas do sistema financeiro como um todo. E depois que a gente ultrapassou a questão do sandbox regulatório, o grupo de fintech, em as suas discussões e também
conversando um pouco com os mantenedores do próprio Lab sobre o que seria interessante, quais eram os pontos que valeriam a pena esse grupo se debruçar. O próprio regulador ele veio com uma sugestão de que a gente pudesse discutir de uma maneira bem específica, mas bem imparcial, que talvez esse seja o mais importante, as questões da infraestrutura de mercado de capitais. Então, regras sobre custódia, depósito centralizado, escrituração e como, eventualmente, novos valores imobiliários emitidos de forma tokenizada, eles podem florescer no mercado brasileiro. E, em cima dessas discussões, o grupo começou a buscar algumas alternativas. Eu acho que era a intenção de que esse grupo aqui do Lab, a gente pudesse apresentar num documento público, num documento para todos, inclusive para ser criticado, algumas considerações sobre alguns possíveis gargalos que a regulação atual possua, que acabam impedindo algum desenvolvimento de valores imobiliários tokenizados. Esse é um objetivo bastante duro, bastante amplo, bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, muito instigante, que demanda essa discussões com vários players do mercado. E aqui, assim, dentro desse grupo, a gente tem os mais variados players para tentar identificar como é que a gente poderia sugerir e recomendar algumas evoluções, algumas sugestões de melhorias para o mercado. Então, daí começa a surgir todas as discussões que a gente vai apresentar hoje. Dentro dessas discussões, o que a gente também identificou é que buscar simplesmente uma revisão da norma, ela era muito difícil, porque você analisando a norma de maneira, não identificando um ativo na prática, ela se tornava muito complexa, porque a norma parecia bem construída, a norma parecia ter os seus pesos e contrapesos bem adequados. Então, a gente partiu, num segundo momento, para buscar fazer um desenho de um protótipo de um valor mobiliário totalmente tokenizado. E aí, quando a gente fala totalmente tokenizado, é diferente até de algumas ofertas que já foram feitas, onde você tem um ativo criado no mundo físico, às vezes no mundo tradicional, e aí depois você gera um token que representa ele, mas para partir para um ativo que efetivamente ele é criado totalmente de forma tokenizada. E a gente, quando faz essa análise, a gente começou a tentar ver aonde as regras atuais poderiam eventualmente ser ajustadas ou eventuais propostas que poderiam abrir esse mercado. Então, aqui o que a gente quer trazer para vocês é um pouco as discussões que a gente teve no grupo, uma síntese do que hoje vem sendo tratado dentro do grupo. E eu só lembro a todos que aqui não é uma apresentação final, não é uma apresentação final nem do próprio GT de Fintech, e muito menos uma apresentação final do que a gente está se dispondo a publicar. E muito menos significa qualquer concordância da CVM ou de qualquer outro regulador com os temas aqui tratados. São temas que estão sendo ainda discutidos, são temas que ainda estão sendo tratados dentro do grupo, mas a gente já gostaria de aproveitar esse fórum para já fazer uma primeira apresentação do que a gente vem debatendo. Como a gente sempre quis ser um grupo bastante imparcial, e aí a gente fica até disponível para ouvir sugestões de terceiros, a gente também tem aqui, dentro desse fórum, um item de perguntas e respostas que a gente, ao final, gostaria também de abrir um pouco para as perguntas aqui de todos que estão participando, se quiserem algum ponto que a gente possa ajudar a compartilhar, ou de alguma forma que a gente possa em comum esclarecer, a gente gostaria então de deixar vocês também à vontade para fazer algumas perguntas. Dependendo do tempo, a gente pode ler algumas ou a maioria delas, daí depende um pouco no final das nossas apresentações. Mas fazendo uma introdução bem breve, bem rápido, era esse um pouco o recado que eu gostaria de fazer. Eu gostaria então, antes de mais nada, já apresentar aqui todos que vão fazer parte aqui e fazer as apresentações. A gente separou 4 blocos de apresentações, cada um focado em um tema, e a gente entende que dessa forma a gente consegue cobrir bastante. A gente vai ter a primeira apresentação, que vai ser do Fernando Gavronski, do BRDE.
que vai falar sobre os aspectos jurídicos dos valores imobiliários e do ledger descentralizado. Então, uma visão bem jurídica. O Fernando é um parceiro grande aqui do lado, o BRDE também sempre participou, o Fernando sempre nos ajudou bastante. E ele vai tratar bem dos aspectos jurídicos que acabam sendo fundamentais para a gente entender um pouco como é que a gente se identifica hoje dentro da regulação e com um valor mobiliário totalmente tokenizado. Na sequência, a gente vai ouvir uma apresentação do Fernando Carvalho, que é da QR Capital, que é uma gestora focada em criptoativos, e da Patrícia Stille, que é do Grupo Solon, também focado em inovação, que eles vão falar sobre ofertas públicas em ledger descentralizado, e aí falando bem mais como se dá o processo da própria oferta pública, de como ele poderia ser um processo de oferta pública, desde que você não tenha uma única entidade centralizadora, tá? Essa é uma discussão bastante interessante que a gente tem. No terceiro bloco, a gente vai falar de infraestrutura do mercado, entrando bem num tema muito importante, que é a função do escriturador e do custodiante nesse novo mundo de tokenização e de ledger descentralizados. Quem vão realizar as apresentações é o Carlos Maurício, da Vortex DTVM, que é uma empresa que tem uma função grande no mercado, ele é um intermediário no mercado, mas também já tem uma série de estruturas utilizando tecnologia, e a Paloma Sevilha, que é da CIP, que é também aí um intermediário, uma entidade que faz um registro de uma série de operações, e dentro de lá também tem uma área toda de inovação que busca estudar toda essa parte sobre escrituração e custodiante. E para finalizar, ainda para finalizar o tema de infraestrutura de mercado, a gente vai falar também sobre a questão de depositárias centrais e mercados organizados. E quem vai tratar desse tema é a Juliana Fackerman, que é do mercado Bitcoin, também muito focado exclusivamente em ativos e criptoativos em geral. E a Paloma Sevilha, também da CIP, que vai fazer essa dobradinha nesse item também. Então, feitas as introduções, a gente depois no final, eu vou aqui fazendo alguns links entre as apresentações, mas eu já queria passar a palavra ao Fernando, para que o Fernando já pudesse iniciar aqui a sua exposição sobre os aspectos jurídicos de valores imobiliários em ledger descentralizado. Tá? Então, agradeço a todos. Então, vamos já começar nossas apresentações aqui. Então, Fernando, te passo a palavra agora. Boa tarde, Bernardo, Vasco, colegas Patrícia, Paloma, Fernando Carvalho, todos que estão aqui participando desse importante evento. Tá? Saúdo a todos. E quero dizer que sinto-me muito honrado por participar desse projeto. Tá? Acho que é um projeto muito importante, né, para o desenvolvimento do sistema financeiro, como bem disse o Vasco. E quero dizer que, né, para mim é um tema da minha preferência, então estou muito feliz de falar hoje sobre isso. Né? Embora seja um tema um pouco espinhoso, de fato, né, eu acho que nas coisas difíceis, né, que está o verdadeiro prazer. Então, vamos lá, vamos começar a tratar desse assunto aqui. Tá, deixa eu pegar aqui, tá passando os slides aqui, né? Bom, há muito pouco tempo atrás, então a sessão agora é passado e futuro. Eu vou tentar colocar, situar isso dentro do campo jurídico, propriamente, tá? Pode voltar, por favor, os slides, para o primeiro slide. Isso, daí eu posso pedir para passar quando for o caso, tá? Por favor. Então, há muito pouco tempo atrás, né, se tinha uma perspectiva muito alvissareira quanto à blockchain, né, e a revolução que isso poderia trazer para o mercado e também para o próprio direito, né? E então, já cerca de 10 anos, não é um passado tão remoto, né? Mas também o livro do Tapscott foi muito importante para isso, né? No campo do direito, o livro da Primavera de Felipe, Blockchain and the Law, e ali se desenhava um quadro de que talvez o código pudesse substituir tudo, né? O que, de certa forma, esvaziaria a perspectiva jurídica, né? A vontade das partes seriam expressas por códigos, smart contracts, que vão automatizar a relação econômica, né? Pretendida. Então,
se fosse assim, fim de palestra, não temos mais nada o que falar sobre isso. Mas isso não se realizou, como seria uma perspectiva não só utópica, talvez de um anarcocapitalismo, né? E que não é o caso. Isso seria ingênuo pensar que os reguladores poderiam ficar à parte desse mercado, né? E que nunca haveria necessidade de recorrer ao direito, né? Que existiria um código perfeito capaz de abranger todas as possibilidades. Então, a gente sabe que falências vão continuar acontecendo e no momento que um token representar um ativo, esse token tem que ser apresentado por um juiz necessariamente, né? De outro lado, também, smart contracts podem ter a necessidade podem estar envolvidos em disputas também, tá? Eu vou falar bem rapidamente sobre isso, até porque o tempo é bem limitado, tá? Então, isso está num contexto de um Open Finance, né? Que abrange também, está num contexto mais amplo de transformações socioeconômicas, éticas, culturais, tecnológicas e jurídico-regulatórias, que eu não vou ter condições de abordar agora, mas a gente pode até depois falar no painel de discussões, né? Então, no panorama jurídico, propriamente, desses ativos tokenizados, de uma forma ampla, não estou falando especificamente de valores imobiliários, tá? Depois eu vou situar aqui os valores imobiliários, mas tem aspectos de direito privado, tá? Relacionados a tokens representativos de quaisquer ativos, né? Que estão no campo da autonomia privada, e, de outro lado, aspectos de direito público, que estão no campo do interesse público, como bem destacou o Vasco, né? Que é o aspecto principalmente da regulação, mas que também tem questões de direito penal aí influindo, né? E, por fim, se der tempo, né, vamos discutir alguns casos aqui, né? Vamos à casuística, o que já aconteceu, como os tribunais encararam alguns casos, como a CVM tem tratado alguns casos de tokens. E então vamos seguir. Se puder passar o slide, por favor. Oi, se puder passar o slide. Isso, direito. Então, no direito privado, como eu falei, a gente tem que pensar a tecnologia como ferramenta da autonomia privada, né? Facilitando o encontro de vontades que caracteriza os negócios jurídicos bilaterais, tá? Na verdade, os negócios jurídicos bilaterais no campo do direito são os contratos, né? Eles podem ser formais ou não formais. Então, a formalização pode um determinado negócio jurídico requerer uma forma especial, né? Mas muitos desses negócios podem ser representados por tokens, mas isso não significa que não hajam negócios jurídicos subjacentes, tá? Então, aqui a gente pensa tokens representando direitos creditórios em sentido amplo, tá? Dentro da regulação da CVM, fora da regulação da CVM, dentro da regulação do Banco Central, fora da regulação do Banco Central, tá? Num aspecto amplo de direito privado. Smart contracts, como eu coloquei também, são algoritmos automatizando o adimplemento voluntário das obrigações. Eu pensaria mais dessa forma, tá? Do que substituindo contratos, por exemplo, né? Acho que é uma perspectiva muito mais realista do assunto. Outros aspectos jurídicos relevantes também, que não vou ter condições de abordar, que seria direito do consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso ensejaria uma palestra própria. Vamos passando, por favor. Então, em termos de direito público, tá, temos a regulação do sistema financeiro, exercida pelo Conselho Monetário Nacional, atendendo muitas vezes a padrões internacionais, e como bem disse o Vasco, né, que tem um mandato principal, seria de evitar o risco sistêmico, né? Na regulação da atividade bancária, temos regulação prudencial, supervisão bancária, proteção da fidúcia nas relações bancárias. Isso é um ponto bastante interessante, porque isso tem a ver com assegurar a confiabilidade do ledger privado. E aqui a gente vai estar falando em ledger público, né, que seria mais seguro até nesse aspecto, tá? E do outro lado, no direito público, regulação do mercado de capitais, né, que também não vamos conseguir entrar em detalhes aqui, mas que fica o ponto colocado, a preocupação com o regime informacional, né, o regime seller disclosure, prevenção de fraudes, prevenção de lavagem de dinheiro, liquidez de mercado, preços acurados e baixos custos da transação.
mas também uma preocupação que foi muito bem colocado, o desenvolvimento do sistema financeiro, né? Eu acho que isso é o ponto principal e é nisso que a gente está se baseando aqui para construir esse projeto importante. E reflexos disso, dessa regulação no direito penal. Tá? Então, vamos passar o próximo slide, por favor. Bom, então no plano jurídico, voltando a isso, no plano jurídico regulatório, nós temos essa figura do security token, tá? Que é um token semelhante a uma criptomoeda, que, usando a tecnologia blockchain para o registro da emissão e, eventualmente, das sucessivas transferências do ativo, tá? E que representa um contrato de investimento ou algum outro valor imobiliário, tá? Previsto na lei do mercado de capitais. E esse contrato de investimento é uma cláusula aberta, né? A CVM aqui no Brasil tem utilizado o Howey Test, que é exatamente como ocorre no direito norte-americano, né? Que é o caso Howey da Suprema Corte norte-americana, que tem alguns requisitos, a gente pode explorar um pouquinho melhor depois nos casos ali. E por isso estão sujeitos à competência regulatória da Comissão de Valores Imobiliários, né? Então vamos passar e gera esse atrito com os institutos existentes, né? Vamos passando, por favor. Então, no plano jurídico regulatório, aqui, em relação ao Banco Central, né, isso quem atua nesse mercado de alguma forma, né, mesmo que né, no negócio ou de alguma forma está envolvido com isso, sabe que o Bacen se eximiu da responsabilidade sobre as moedas virtuais, né? Lá ainda em 2017, num passado que parece tão distante hoje, né? Mas foi há muito pouco tempo. Em termos de direito, é um tempo muito pequeno, né? Então, e de outro lado, a CVM, as primeiras decisões da CVM foram justamente no sentido de analisar se o token ele representava ou não outros ativos, né? E então se constituía um contrato de investimento ou se estava representando algum valor imobiliário, né? Então, nesse caso, lá em janeiro de 2018, no caso Niobium, entendeu lá o colegiado da CVM, baseado num parecer da Procuradoria Federal Especializada junto à autarquia, que esse ativo, essa criptomoeda, constituiria um utility token e não um security token, porque não teria natureza de valor imobiliário por não ser contrato de investimento. Vamos passando aqui, por favor. Alguns outros casos também julgados pela CVM, tá? Que deliberações do colegiado da CVM, aqui o caso Atlas Quanto, né? Eu acho que passou. Vamos voltar um slide, por favor. Isso. No caso Atlas Quantum, em que o contrato de investimento coletivo estava a remuneração atrelada à compra e venda automatizada de criptoativos, né? E aí estaria configurado o contrato de investimento. Também no caso BTC Banco, o mesmo, tá? Não que o próprio token representasse um valor imobiliário, mas aí se ofertava uma oportunidade de investimento, tá? E como um contrato de investimento atrelado à compra desses ativos. O próximo, por favor. E isso tem reflexo no direito penal, tá? Porque os crimes contra o sistema financeiro, eles vão depender de se está diante de uma atividade regulada ou não, tá? Então, eu destaquei aqui 2 crimes que teriam envolvimento com essa atividade, que seria se emitir, oferecer ou negociar de qualquer modo títulos ou valores imobiliários sem registro prévio, sem autorização da autoridade competente, tá? Então, essa análise dependeria de verificar essa condição prévia de estar sujeito ou não à
a incidência ao palio regulatório da autarquia da CVM. E também exigir juro, comissão, de qualquer forma, em relação a uma atividade regulada também. Próximo slide, por favor. E um caso paradigmático que nós tivemos foi esse conflito de competência 161.123, tá, julgado pelo STJ, em que esses entendimentos dos órgãos reguladores foram utilizados. Tá? Então, isso foi o primeiro caso aí, em que o STJ entendeu que as moedas virtuais não são tidas pelo Banco Central como moeda, nem são considerados valores imobiliários pela Comissão de Valores Imobiliários, prima facie, no caso, né? Isso seria importante destacar aqui, porque poderiam ser, tá? E como já foram em alguns casos, mas naquele caso não se configurava e afastou a prática de crimes de competência federal, declarando a competência do juízo estadual. Tá. Vamos para mais um. Aqui eu acho que o tempo está curto, então não vou comentar isso daqui. A gente pode comentar esse caso em que se configurou, tá, o crime do artigo 7º lá da lei dos crimes contra o sistema financeiro, tá, por se considerar que aquele ativo era valor imobiliário. Vamos passando para não ficar... Então, em conclusão, eu quero dizer assim que registros descentralizados, blockchain, tá, e smart contracts têm que ser vistos como ferramentas em que possam atender ao interesse privado, no uso da liberdade contratual, podendo ser uma boa ferramenta contratual, né? E, de outro lado, o interesse público, mirando principalmente o desenvolvimento do sistema financeiro nesse contexto de Open Finance. Tá? E a regulação da atividade, agora já concluindo, tá? E já passando a palavra em breve aqui para os colegas, quero dizer que a atividade, toda essa atividade regulada, em ledger centralizado, ela tem uma determinada conformação, tá? Tratando de oferta pública, escrituração, custódia, depósito centralizado, mercados organizados também, e cada um tem a sua regulação própria criada pela CVM. E aqui a gente está atrás de buscar compreender bem como isso funcionaria numa atividade de ledger descentralizado, né? Buscando, com essa iniciativa do Lab, também fomentar as discussões e trazer para a CVM, trazer ideias para a CVM que possam contribuir para a regulação adequada dessa atividade. Então, agradeço imensamente e passo a palavra de volta para o Bernardo Cruel. Fernando, muito obrigado aí pela sua explanação, acho que é ótimo. Esse ponto de aspecto jurídico é muito relevante. A própria CVM, ela já soltou algumas decisões aí quando se tratavam em criptoativos, quando são valores imobiliários, quando não são valores imobiliários. Então, algumas consequências de quando são e quando não são, né, de puxar a competência. Então, esse é um ponto também que ele acaba sendo o início de tudo, né? A partir do momento que a gente consegue definir se determinada item ou uma emissão, um criptoativo, ele é ou não um valor imobiliário, eu acho que ele é super importante para a gente definir bases legais, aplicação regulatórias e também para evitar qualquer tipo de penalidade, qualquer tipo de alguma forma, uma realização de uma oferta não registrada. Então, eu acho que, Fernando, eu te agradeço muito, que esse é o ponto base por onde a gente sai quando a gente fala em emissões de valores imobiliários tokenizados e a sua caracterização como valor imobiliário, em especial o artigo 2º, inciso 9º da Lei 6385, que tem uma definição ampla do que seria valor imobiliário, da forma como é ofertado, e a CVM vem utilizando esse artigo para caracterizar ou não determinadas ofertas como de valores imobiliários. Então, te agradeço muito, Fernando. E pegando o seu link aqui jurídico com a próxima apresentação, a próxima que a gente vai ter é sobre ofertas públicas em ledger descentralizado. Vai ser realizada pelo Fernando Carvalho, da QR Capital, e a Patrícia Stille, do Grupo Solo. Eu já falei um pouquinho no começo, é só fazer a próxima apresentação. O Fernando Carvalho é o CEO da QR Capital, que é uma gestora de recursos habilitadas na CVM, mas focada em criptoativo. Então, o foco deles são sempre já nesse universo, então é um tema que eles discutem bastante.
E a Patrícia Stille também é diretora do Grupo Solon, que trata muito de inovação, de investimento em empresas de tecnologia, empresas ainda em estágio embrionárias, startups, e vem muito como uma oportunidade de desenvolvimento desse investimento por meio de ativos tokenizados e especialmente um ledger descentralizado. Então, feitas essas apresentações, eu já passo a palavra para o Fernando e para a Patrícia, que também são duas pessoas que agregam muito ao grupo e nos ajudam bastante nessas discussões. Então, Fernando e Patrícia, a palavra está com vocês. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Vasco. Obrigada a todo o grupo aí que divide as nossas sextas-feiras na discussão desse protótipo, né? São sempre discussões muito ricas. Para falar um pouquinho de ofertas públicas em LED descentralizado, a gente vai trazer para vocês alguns exemplos de emissões e agradecer também a Larissa que está passando aí os slides para a gente, né? Mas a gente está trazendo alguns exemplos nessa tabela de ofertas que foram feitas por instituições aí de credibilidade em países na Europa, também nos Estados Unidos e na China, tá? E eu acho que o conceito principal aqui é que a gente não está falando de uma revolução, a gente está falando de uma evolução, né? Porque ao propor o uso dessa tecnologia no mercado, a gente não está inventando a roda. O que está se fazendo é usar esse conceito em cima de uma série de processos que já são feitos para trazer um pouco mais de eficiência e uma estrutura menos custosa, uma vez usando o blockchain, né? Então, tem essas várias iniciativas pelo mundo e a gente vê um potencial impacto muito relevante nas rotinas, principalmente de liquidação, escrituração, custódia de ativos. Eu acho que vai ficar muito claro com o decorrer das explicações, em especial quando a gente entrar aqui no protótipo, tá? Então, aqui são exemplos, e se a gente passar para o próximo slide, Larissa, todas aquelas emissões que a gente colocou ali, somadas, dão menos do que 5 bi, né, de dólares em emissões tokenizadas, né, que é a lista. E se a gente pensar a representatividade disso num contexto amplo, né, olhando o que é emissão de dívida global, né, com referência ali no fechamento de 2020, que a gente está falando de 255 trilhões, e o que é o mercado de equities, né, o mercado de ações, numa proporção de 90 tri, é extremamente incipiente, assim, né? A verdade é que é uma representatividade irrisória e a gente tem um mundo pela frente. Se a gente pensar, fazer um paralelo simples, né? O mercado de ativos digitais hoje, ele se parece muito com a internet da década de 90, né? Evoluindo, sendo que a gente está evoluindo a passos largos, né? A gente tem pela frente agora marco regulatório, o avanço dos governos na ampliação do uso da tecnologia em diferentes esferas, né? Algo que já tem acontecido no Brasil, a gente tem alguns projetos nesse sentido, a própria abertura da CVM num aspecto colaborativo de discussão técnica é um sinal nesse sentido, né? Estamos todos aqui reunidos, né? E o que vem pela frente, o que vai aumentar o potencial do uso dessa tecnologia são mais casos liderados por instituições de renome que validem esse modelo, né? E venham a trazer mais credibilidade, principalmente, assim, credibilidade, porque quando você coloca um sistema no mercado, você emite um ativo tokenizado, tem uma questão de confiança, né? As pessoas precisam se adaptar ao novo e tem que trazer segurança para as pessoas, né? Foi um dos comentários que o Vasco fez no início foi muito nesse sentido. Então, eu passo agora a palavra para o Fernando, a gente coloca aí na mesa que o tamanho da oportunidade é enorme e agora a gente vai contar um pouquinho aí do fluxo, né? E como avançar nesse sentido, né, Fernando? Obrigado, Patrícia. Obrigado. Boa tarde aí a todos os participantes, aos demais membros do grupo. Então, dando continuidade a essa discussão, né, a gente organizou aqui alguns benefícios concretos que a gente enxerga nesse novo processo inovador de emissão de ofertas públicas de valores imobiliários usando a Distributed Ledger Technology, né? Então, quando a gente destrincha os principais processos, né, no momento em que um valor mobiliário é emitido,
a gente consegue enxergar benefícios claros em cada uma dessas etapas do uso dessa nova tecnologia, né? Esse chart aqui é uma cadeia de valor que a gente adaptou de um estudo bastante interessante, feito pela R3 Global. Quando a gente enxerga o primeiro passo do processo, né, que é a emissão em si, já tem um benefício bastante claro, né? Você consegue efetivamente emitir um ativo, e eu vou falar um pouco sobre isso no último slide da apresentação, já com uma representação digital eletrônica, né? Então, você transforma um ativo físico num ativo eletrônico, isso traz todos os benefícios para diversas etapas do processo, né? Então, o fato de você ter um ativo eletrônico permite, por exemplo, programar a relação entre, no exemplo de debêntures, né, entre emissor e credor. Se permite também uma escrituração automatizada, né, que a gente está chamando, vai falar bastante sobre isso nos painéis seguintes. Então, efetivamente tem um benefício aí de já emitir o ativo desde a origem de forma digital. Na parte de registro, é claríssimo que há uma facilitação da observância do ativo pelo regulador. Então, a gente, todas as transações na blockchain, especialmente quando se utilizam blockchains públicas, não importa se são em ambientes permissionados ou abertos, toda a transação fica registrada de uma forma imutável, né? Então, é como se cada transação que um ativo eletrônico passou desde a sua emissão, ela fica registrada de forma pública, com fé pública, né? Ninguém pode alterar esse histórico das transações, né? Então, a parte de registro, a gente vai ver isso mais para frente também, é um benefício bastante claro da tecnologia. Um outro ponto na parte de registro é essa questão de fungibilidade do ativo versus ativos reais, né? Então, tem um pouco em linha com o que eu falei no início, você consegue efetivamente transformar ativos reais em algo eletrônico. Na parte de negociação, a tecnologia ela facilita a criação de ambiente de negociação, né? Então, o custo de você ter um ambiente de negociação, não importa se é um ambiente de negociação de ofertas primárias ou secundárias, ele fica muito facilitado em função da tecnologia. Facilita também a formação de preços, né? Então, quando você cria mercados organizados, você acaba criando referências de preços para alguns ativos que eventualmente não eram negociados de forma aberta antes. E também se registra os dados das negociações, né? Então, como eu falei, de forma imutável, você cria um sistema eficiente de registro das transações das negociações. Na parte de liquidação também tem alguns benefícios claros, né? Como, por exemplo, permitir que os participantes da oferta automatizem seus parâmetros de liquidação e se cria efetivamente uma rede para liquidar a transferência de ativos, né? Então, quando a gente fala que um criptoativo lastreado com valor mobiliário ele é transferido de uma wallet, de um usuário para outro, automaticamente se liquida a transação, né? Então, efetivamente, você facilita muito esse processo sem precisar de intermediários, né? Isso está no core da origem da tecnologia blockchain ou da DLT, né? Esse fato de que você permite a transferência de valor entre A e B sem que haja intermediários. Então, é um benefício bastante claro. E na parte de monitoramento, permite algumas melhorias, né, versus o processo atual, como, por exemplo, a autocustódia, né, que é um tema que está ainda em discussão no grupo, mas seria um benefício claro de que o próprio investidor pode custodiar seu ativo, né, a chave privada do seu ativo eletrônico. A parte de controle de eventos de movimentação, né, essa escrituração 2.0 que a gente está chamando, e a automação também dos trabalhos de back-office, né? Então, a gente tem a possibilidade de programar a relação entre duas carteiras usando smart contracts, né? Então, se automatiza processos, né? Como, por exemplo, processo de pagamento de dividendos, ou o processo de atualização monetária de uma debênture, ele pode ser automatizado a partir do uso de smart contracts, né? Então, esse é um pouquinho do que o grupo vem enxergando nas discussões sobre os benefícios dessa nova tecnologia, o valor que ela agrega nesses processos. Sim, e assim, passando para o próximo slide, Larissa, obrigada. O que esses aspectos acabam impactando, né, para o desenvolvimento de mercado de forma geral? Pensando em passado e futuro e tudo que o grupo tem feito,
A gente vai mostrar mais à frente que diversos tipos de ativos são tokenizáveis, né? E a gente teve uma série de discussões para definir as condições de contorno do protótipo, para a gente partir, né, das normas, como funcionam atualmente, como essa tecnologia acaba destravando alguns valores e trazendo algumas eficiências, como o Fernando bem colocou, né? E aí, quando a gente pensa nesses impactos, você acaba gerando mais segurança, né? A gente falou aí da questão da imutabilidade, né, dos registros em rede pública, isso faz com que as pessoas fiquem mais seguras, mais confortáveis, né? A gente reduz o custo para emissor e o custo de observância, porque uma vez que você usa a tecnologia, tem todos os registros, né? Você tem um momento naturalmente de implementação, que você tem todo o setup da infraestrutura de tudo, mas ao ponto que você vai populando com emissões e trazendo os diferentes stakeholders, né, para essa grande plataforma, digamos assim, os custos reduzem, né, inclusive para emissão de ativos, né, e isso tudo leva a uma maior atratividade para emissores, inclusive eventuais emissores que hoje acabam tendo custos proibitivos para as emissões. A gente sabe como é que é o arcabouço, né, todo de emissões no mercado, mais liquidez para os investidores. A gente falou aqui dos efeitos e da criação de um mercado, né? Então, a gente abre aí uma porta, inclusive, para mercado secundário, liquidez, o que atrai mais investidores, porque o investidor, quando vê que pode ter saída, ele fica mais confortável. Todo mundo sabe que liquidez é um conceito desconfortável para os investimentos de forma geral e que o brasileiro está cada vez mais enxergando a longo prazo, né? Esses juros estão forçando esse movimento, mas ainda tem muito desenvolvimento e mudança de mindset pela frente, né? Para a gente crescer aí o nosso volume de investidores em mercado, e tem muito espaço, e com isso traz mais volume de negociação. E aí eu devolvo aí para o Fernando para ele mostrar o potencial nas classes de ativos, né, Fernando? Esse é um slide que a gente preparou que mostra bem, dentro dos principais classes de ativos hoje em negociação no mercado, quais são aquelas que, em primeiro lugar, podem ser nativamente digitais, as emissões, ou aquelas em que a emissão digital ela é uma representação de um ativo real, né? Então, o que a gente entende, né, olhando as principais classes de ativos, é que, por exemplo, para moedas soberanas, sim, pode ser um ativo nativamente digital. Recentemente, inclusive, a gente vivenciou aqui no Brasil, né, uma declaração do Banco Central falando sobre o interesse em desenvolver um projeto de Central Bank Digital Currency, né, da moeda digital emitida pelo Banco Central. E essa é uma classe de ativo bastante promissora para uso da tecnologia. A parte de commodities também, então as commodities podem ter uma representação também digital, apesar de serem ativos físicos. Isso vale também para imóvel, obra de arte, outros ativos físicos que estão se formando ao redor do mundo, alguns mercados organizados utilizando a tecnologia blockchain, né? A gente entende que tokenização de imóvel é uma das áreas onde mais se aplicou, por enquanto, a tecnologia em plataformas de negociação, né? Então, cria-se um mercado que facilita, por exemplo, a venda de fração desses ativos, né? Então, você consegue ter mais de uma pessoa controlando a propriedade de um ativo, né? A parte de renda variável, equity de empresa, acho que teve até uma declaração icônica recentemente do presidente da SEC, que falou que todo equity de empresa vai ser tokenizado. A parte de renda fixa também, dentro da discussão que, inclusive, esse grupo vem coordenando diretamente. É um mercado promissor. E a parte de derivativos também, né? Então, enfim, quando a gente olha qualquer classe de ativo, em resumo, ela pode ter uma representação digital ou ser emitida de forma nativamente digital. E a gente entende que os principais drivers para a expansão dessa tecnologia, e aí fazendo um paralelo com a internet, né, é um movimento parecido com a internet na década de 90, né? Só o começo, como a Patrícia mencionou, né? É um processo que ainda depende de um marco regulatório, por isso que a gente está discutindo intensamente isso aqui no grupo, e também a parte de infraestrutura tecnológica, né? Os protocolos em si ainda estão evoluindo, ainda estão
sendo melhorados e está acontecendo um processo ainda de infraestrutura e tecnologia. Então, a gente entende que o potencial se aplica a qualquer classe de ativo, é um mercado gigante para ser tokenizado, uma quantidade enorme de ativos para serem tokenizados, e havendo evolução regulatória e tecnológica, a gente acha que isso vai ser algo mainstream, vai ser algo comum nos próximos anos. Tá? Isso. Bom, obrigado. Então, eu passo a palavra aí para o Bernardo para apresentar o painel seguinte. Obrigado a todos aí pela participação. Gente, obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Fernando. Acho que foi uma ótima apresentação aqui, acho que contextualizando bem alguns pontos que a gente não só trata no grupo, mas que a gente se depara reiteradamente sobre a criação desses security tokens, né? Então, valores imobiliários tokenizados. São pontos que a gente se debruça muito e o que a gente identifica é que uma série de legislações ou jurisdições lá fora, ela já vem tentando endereçar esse tema. Então, o nosso grupo também acaba pegando um pouco da experiência lá de fora para identificar o que poderia ser trazido para o Brasil, onde seria interessante a gente pegar algumas discussões nesse sentido. E o tema de vocês toca bem num ponto que a gente vai entrar um pouco mais profundamente, que é a mudança de regulação que a gente tem. Hoje a gente tem uma regulação estruturada para o nosso mercado e, eventualmente, no mercado tokenizado, onde se busca efetivamente uma descentralização dos intermediários, ou isso seja uma possibilidade, mas não necessariamente que isso vá afetar toda e qualquer emissão de valores imobiliários, talvez seja um ponto importante também para destacar, mas ser uma faculdade ou uma possibilidade. A gente tem discussões sobre escrituradores de valores imobiliários, custodiantes, etc., que é um pouco o tema da nossa próxima apresentação aqui. Antes já de apresentar os nossos palestrantes, eu só lembro que quem tiver interesse pode fazer perguntas aqui para a gente, que a gente, no final das apresentações, a gente pode ler uma ou algumas para debater com o grupo como um todo. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui. Apresentando o próximo painel, a gente vai tratar sobre infraestrutura de mercado, sobre a parte de escriturador e custodiante, ambos 2.0, isto são esses prestadores de serviço no universo de valores imobiliários tokenizados. A gente tem o Carlos Maurício Mirandola, que é da Vortex DPVM, que é um intermediário aqui regulado também perante a CVM pelo Banco Central, que hoje também atua muito com alguns criptoativos. Eles fazem toda uma parte de administração fiduciária de fundos de investimento e também são bastante interessados nesse desenvolvimento desse mercado mais digitalizado. E a Paloma Sevilha, da CIP, que também está na área de inovação da CIP, que é um grande player do mercado, também regulado pelo Banco Central, e também já vem olhando com um pouco sobre esse desenvolvimento do mercado e como poderia, eventualmente, um custodiante e um escriturador atuarem nesse mercado totalmente tokenizado. Então, já passo também a palavra para eles, para que eles possam aqui fazer a explanação deles. Já agradeço também a participação deles aqui. Bernardo, queria te agradecer também, então, pela apresentação e agradecer também a todos que vieram antes e os que ainda estão vindo a se apresentar, tá? O tema que a gente vai falar agora, de um jeito bem rapidinho e bem intuitivo, né, é infraestrutura de mercado. Então, o que a gente chama de infraestrutura, na verdade, são os serviços que possibilitam que as transações no blockchain elas aconteçam, né? E que possibilitavam no passado também que as transações em livro normal, né, que a gente chama, que as transações do jeito tradicional, que elas ocorressem, né? Eu tô com uma ingrata, mas gostosa missão de falar do que é um escriturador e o que é um custodiante. Eu e a Paloma aqui, né? E é bacana porque a gente mexe com esse tipo de serviço, né? Basicamente, o escriturador é aquele que cuida do livro, né, de uma empresa. Se alguém teve empresa, se alguém já transacionou ações, né, vocês devem ter ouvido já falar em algum momento do que é o livro. O livro é um registro, no final das contas, dos valores imobiliários emitidos por essa empresa, por exemplo, né?
quando ele é escritural, né, ou seja, quando ele é baseado em registros centralizados e os valores mobiliários eles só existem na forma escritural, né, esse livro está na mão da empresa ou de um cara que é chamado escriturador. Tá? Em todas as outras empresas, esse livro é um livro real. Ele é desse tamanho normalmente e ele registra os valores mobiliários, quem é o dono desses valores mobiliários, quem pagou, então, por esses valores mobiliários, né? Quem é o dono e as transferências entre os investidores, né, desses valores mobiliários. A primeira grande evolução que a gente teve há mais de 100 anos, né, foi justamente a centralização desse livro na mão de um cara que chama escriturador, né? E é justamente esse cara que vai sofrer uma das maiores, os maiores impactos dessa tecnologia. Esse cara é um fiduciário, né? Fiduciário quer dizer que ele precisa da confiança, seja do emissor dos papéis, seja dos investidores, né? Para funcionar. E ele também ele deve gerar confiança no mercado, nos investidores, né? Que ele tem dois clientes, no final das contas, né? O emissor e os investidores. O escriturador é o cara que guarda o livro escritural, né? Ele anota de quem pertence a cada uma das ações, a cada uma dos debêntures, cada uma dos valores imobiliários emitidos pela companhia, né? E ele vai anotando também as movimentações entre esses titulares. É como quase o cartório, naquela posição de que o cartório faz a transferência de propriedade do imóvel de uma pessoa para outra, né? É um pouco nessa linha. Uma outra coisa que esse escriturador faz de importante também é controlar eventos. Eventos é o que a gente chama de pagamentos ou de acontecimentos corporativos, né, que tem reflexo no livro. Então, eventos puramente financeiros, por exemplo, são aqueles que... dividendos, por exemplo, tá? Juros sobre JCP, né, sobre capital próprio. Eventos de natureza meramente corporativa são aqueles que implicam efeitos só do lado dos papéis, né? Então, eventos, por exemplo, de split de ações, né? Isso não tem reflexo financeiro, mas tem reflexo na quantidade de ações que a pessoa tem, né? O que o escriturador faz nesse caso é efetivar o registro desses eventos e, no final das contas, se forem financeiros, fazer o pagamento, né? O escriturador ele também presta serviços para os investidores. Todo mundo deve conhecer o escriturador na época do imposto de renda, né? As pessoas recebem em casa o informe de imposto de renda, que é o informe que indica o quanto que uma ação, por exemplo, pagou de dividendo, né? O escriturador é o cara que produz esse informe, né, em relação aos dividendos pagos. E a última coisa que ele faz em relação a obrigações legais de tributação, né? Ele retém imposto, né, em alguns casos específicos que estão na normativa, né? E faz bloqueio, por exemplo, de garantias ou bloqueio também judicial, tá? No ledger centralizado, quando a gente está falando de uma tecnologia das antigas, né, o escriturador ele faz isso tudo com base no livro que só ele mantém. Então, ele é monopolista desse livro. Tá? A tecnologia muda esse paradigma e também acaba fazendo com que a função desse escriturador ele tenha que mudar. Né? Então, se a gente passar para o próximo slide, a gente vai ver que no livro descentralizado, essas 4 funções que às quais eu acabei de me referir, né, elas acabam mudando. Tá? Essa noção de que existe uma pessoa com um livro e que esse livro está centralizado nesse escriturador, ela muda. No DLT, o Fernando e a Patrícia explicaram um pouco disso, né? O livro está em cada um dos investidores. Cada um dos investidores, eles têm virtualmente uma cópia de todas as transações que estão ocorrendo com o ativo, com o criptoativo, né?
Tem uma outra tecnologia também que mais para frente a gente pode falar um pouco, né? E se vocês tiverem dúvida também podem perguntar e a gente responde, mas o Fernando se referiu, né? O Fernando Gravonsky, ele se referiu um pouquinho a ele, né? Que é de Smart Contract. Essa tecnologia também vem para mudar como a gente anota eventos e faz com que esses eventos eles sejam liquidados, né? Os eventos que aconteceriam, que foram determinados por Assembleias Gerais e na governança, eles podem ser efetivados, né, automaticamente, então, direto no Ledger, né? Você não precisa mais do escriturador receber essa informação, anotar no livro o pagamento, por exemplo, de dividendos e o pagamento de juros e enviar esse dinheiro, né, dos dividendos ou enviar a notificação de que houve um split de ações, né, para o investidor. O investidor ele vai ver na wallet dele diretamente esse evento acontecendo, né? O terceiro ponto de serviços aos investidores, os investidores acabam tendo a possibilidade de ter automaticamente esses serviços, sem necessitar de consultar esse agente centralizado, né? É um autosserviço que acaba sendo possível com a tecnologia nova. E a parte de tributação, os recolhimentos de impostos, os registros, eles podem ser automatizados também via smart contracts, eventualmente, né? Nessa tecnologia de livro descentralizado, então, o papel do escriturador, para ele até continuar existindo, ele teria que mudar, né? O slide seguinte, ele fala um pouco dessas mudanças, do que seria o que a gente está chamando aqui de um escriturador 2.0, né? O escriturador ele passa a não ser o monopolista mais do livro escritural, já que o livro está em cada um dos investidores, mas sim um fornecedor de tecnologia, um fornecedor de serviços para o emissor. Esse modelo de negócio ainda está em aberto, né? Ele seria o cara que operaria a wallet do emissor, ou seja, ele é o cara que ele vê as movimentações e ajuda o emissor, por exemplo, né, a fazer os pagamentos que ele precisa e receber o dinheiro que ele vai receber quando ele faz uma oferta, né? Mesma coisa de eventos, ele acaba sendo um cara auxiliar na parametrização desses eventos na própria blockchain e também ele pode fornecer os serviços de infraestrutura e pagamentos, né? Investidores, ele vai ser um criador de tecnologias para esses investidores, o modelo de negócio dele acaba se sofisticando um pouco mais, já que o básico dos serviços que os investidores tinham, né, não vai precisar mais ser prestado por esse escriturador e ele pode começar a ser prestado por... ele pode ser buscado pelo próprio investidor, né? E a última coisa, tributação legal e obrigações legais, o próprio emissor ele começa a poder ser responsável automaticamente porque ele vai ter os registros e ele pode ser programado também a tributação, o jeito de pagar essa tributação, ela pode ser programada diretamente também nas regras da blockchain, né? Mesmo o fornecimento de informações parafiscais, que a gente chama que são informações acessórias ao quanto a pessoa deve ou não de tributação, né? Elas passam a ser também mais fáceis de ser feitas, né? Então, o escriturador, ele precisa se reinventar, né? O segundo personagem aqui que a gente vai falar é o que a gente chama de custodiante. Custodiante, né, literalmente, ele quer dizer aquele que toma conta, né, aquele que tem a custódia. O termo custódia, e a gente pode passar o slide também, o termo custódia tem a ver com tomar conta com receber, né? O custodiante, no modelo tradicional, ele vai ter três funções principais. A número 1, né, é a guarda de um ativo. Então, esse ativo é entregue a essa pessoa que é especializada em tomar conta desse ativo e essa pessoa, né, esse custodiante, ele guarda esse ativo, né? As ações que uma pessoa tem, por exemplo, no momento em que elas deixaram de ser ao portador e viraram escriturais historicamente, né, elas passaram a depender também de um custodiante, da existência de um custodiante, para que esse custodiante ele se relacionasse com o escriturador, né?
Então, a pessoa física, né, ela parou de deter um papel, né, que a gente chamava de ação ao portador. A ação passou a existir somente no livro, e quem ajudava na movimentação desse livro, né, eram duas pessoas, o custodiante e o escriturador. O custodiante, ele dava ordens e recebia. Geralmente uma instituição financeira, né, inclusive na nossa regulamentação, na regulamentação brasileira, tem que ser uma instituição financeira, né? E essa instituição financeira, ela é responsável tanto por dar a ordem, se comunicar com o escriturador para informar a mudança de propriedade do valor mobiliário, como também receber os dividendos, os dinheiros, né, pagos pelo emissor, né? E por que ela faz isso? Porque ela está integrada no sistema de pagamentos da instituição financeira, né? Então, o custodiante, ele guarda o ativo em si e guarda também os dinheiros, o financeiro relacionado a esse ativo, né? A segunda função que esse custodiante tem é realizar pagamentos e fazer recebimentos, né? Deriva desse fato de que é uma instituição que está plugada no sistema de pagamentos, né? Ele mantém, então, uma conta, né? E se a gente pensar, por exemplo, em ações, o custodiante da ação geralmente é a própria corretora em que o cliente tem conta, né? Então, a menos que a gente realize um procedimento todo complexo, que a gente chama de tirar o ativo, colocar o ativo no livro, né? Comprar e vender a ação é sempre via esse custodiante, é sempre via essa corretora, né? E eu estou falando em sentido um pouco menos preciso, tá? Peço desculpas, mas é também porque a apresentação está correndo para um ambiente maior, não só de gente especializada. Mas qual que é a ideia? Esse custodiante é uma instituição financeira que guarda tanto a propriedade das ações como os frutos dessas ações, desses ativos, né? Que é o dinheiro recebido ou o dinheiro pago por elas, né? O terceiro ponto é que esse custodiante, ele é responsável também pelo relacionamento com o investidor, e esse relacionamento tem a ver com prevenir lavagem de dinheiro, né? Realizar uma diligência para saber quem é realmente esse correntista, esse cotista, esse investidor, né? E realizar também um processo que no mercado de capitais a gente chama de suitability, que é só oferecer valores mobiliários que são adequados, né, ao perfil do investidor, né? Então, ele cadastra e ele filtra em investidores e realiza também um pente fino nas transações que esses investidores fazem para não deixar também que eventuais ilícitos aconteçam. Então, ele é o que a gente chama de gatekeeper, tá? Até porque ele tem contato direto com o investidor. No ledger descentralizado, né, e é o próximo slide aqui, essas coisas mudam um pouco de figura, né? A guarda do ativo passa a não ser, ela muda conceitualmente, né? Se antigamente o custodiante é aquele que tinha contato com o escriturador para registrar as trocas de livros, ou contato com o depositário para registrar a troca de propriedade na Bolsa de Valores, ou o que seja, né? Se o custodiante era esse cara que representava o investidor, no DLT, esse cara ele passa a não precisar existir, porque o investidor está de posse, né, do próprio livro, do livro na íntegra. Então, ele não precisa de um agente para confirmar que ele tem ou não a propriedade daquele ativo, né? O que o custodiante, então, ele vai guardar se não é o próprio ativo? Tem uma função que é importante, que é guardar a chave, o que a gente chama de chave privada, né, da wallet, né? O que é isso? Para fazer qualquer transação, como, por exemplo, nos sistemas de certificação, precisa ter alguém que guarde a nossa carteira digital, o nosso hashzinho, né? O nosso certificado digital. Por quê? Porque esses ativos, né, do mesmo jeito que a gente põe dinheiro no banco para não deixar o ladrão roubar, esse ativo ele é representado por essa chave, né, esse certificado.
alguém precisa tomar conta desse certificado. E quem é esse custodiante, né? Pelo menos tem um papel importante como guarda também da chave privada para o custodiante, nessa lógica de DLT. Um outro ponto também é que recebimentos e pagamentos eles vão ser diferentes, né? As wallets elas são controladas diretamente pelos investidores, né? A menos que o investidor ele deixe a chave privada dele com o custodiante, o investidor em tese ele teria o controle da chave privada dele. Se ele entregar para o custodiante a chave privada dele, ele também vai ser responsável, no final das contas, por receber esses pagamentos e esses recebimentos. Então, ele tem um papel importante como a ligação, né, do mundo físico com o mundo financeiro. De fazer, até como instituição plugada, né, no sistema de pagamentos brasileiro, ele poderia exercer essa função, né? E a terceira, do PLDFT e do Suitability, né, continua sendo um papel que tem bastante, em que o custodiante ele pode ter uma utilidade grande, né? No próximo slide, tem um pouquinho do que seria esse custodiante 2.0, né? Basicamente é uma explicação do que a gente está dizendo aqui, né? Agora eu posso passar, eu queria passar um pouco para a Paloma e depois para a Juliana, para elas entrarem em duas outras infraestruturas grandes, né? Sim, pode pegar aí, Paloma. Só para complementar o ponto do custodiante, a gente vê diversas jurisdições avançando na norma do que seria esse custodiante 2.0, um custodiante digital, que é para ativos tokenizados. Então, ele traz diversas responsabilidades ainda, como continuar responsável pela segregação de conta, de patrimônio, reporte financeiro e a guarda segura da chave privada daquelas operações, que é muito importante quando a gente fala de ledger descentralizado. O mais legal é que o nosso grupo tem se apoiado nessas regulações internacionais e elas vão saindo, cada mês tem uma nova. Tem a da OCC, tem o Swiss Blockchain Act, que acabou sendo um retrofit da regulação. Teve também da Comissão Europeia, que ainda é um draft, e tem do FINRA. Então, acho que aqui a gente está falando, né, Maurício, que é uma evolução de como a gente opera no mercado de infraestruturas e não necessariamente que todo mundo vai perder o seu papel, é mais como a gente vai se adequar para continuar atendendo os emissores e os clientes finais, mas com novas responsabilidades aqui. Isso aí, Paloma. E é importante frisar que a função de diversos participantes do mercado acaba se modificando porque a tecnologia obriga esse tipo de modificação. E se não obriga, né, pelo menos ela favorece com que os papéis eles sejam modificados até para aproximar o investidor do emissor, né? A Paloma tá mencionando uma coisa bastante importante, né? A quantidade de discussão regulatória do que fazer, né, para poder permitir que essa tecnologia floresça, né, está sendo bastante forte. E a gente vai apresentar um pouco no final um exercício que a gente fez, a gente está chamando de prototipagem, né? Mas falar um pouco de como seria a vida de um ativo, né, específico dentro desse mundo novo, nesse mundo 2.0, no final das contas, né, Paloma? Isso aí. Acho que a gente, Maurício, acho que a gente fechou. Se quiser passar para o próximo. No protótipo tem mais. Bom, gente, aqui, você vai falar, B? Pode falar. Não, eu só ia apresentar aqui essa outra parte que é de falar de infraestrutura ainda de mercado, quando a gente pega a parte dos ambientes de negociação como um todo, né, os depositários centrais e os mercados organizados. E aí, Paloma, acho que você ia continuar essa aqui, só apresentar a Juliana também, que ela é do mercado Bitcoin, e também estuda há muito tempo esse assunto, e é um tema bastante sensível aqui para os nossos protótipos que a gente vai voltar. Então, a gente tem mais uns 15 minutinhos aqui para ir, eu acho que vocês podem apresentar aí com calma a parte de vocês. Tá? E depois a gente passa o protótipo, eu acho que tudo encaixa nesses nossos 15 minutinhos. Tudo bem, obrigada, Bernardo.
Aqui eu e a Juliana, a gente vai fazer uma dinâmica para mostrar para vocês como é que funcionam as infraestruturas de mercado. Até de acordo com as separações que a IOSCO trouxe, né, Ju? A gente trabalhou muitos anos em infraestruturas de mercado e se conhece de outros carnavais. Acho que aqui a ideia é tentar mostrar para vocês um pouco da diferença entre os processos de negociação e o pós-trade, que é o pós-negociação. O negociação é o que a gente acaba tendo mais contato como cliente, quando você acessa um mercado organizado, como de bolsa, compra suas ações, compra seus papéis. E o pós-trade, que é o por trás, ele geralmente é muito transparente para quem não trabalhou em infraestrutura de mercado. Que daí a gente entra com toda a estrutura de salvaguarda de uma contraparte central garantidora, com a parte de compensação, que é onde a gente neta essas operações que os bancos liquidantes vão pagar um para o outro, e a liquidação de fato, que é aquele período entre quando você compra sua ação e ela de fato vai para sua carteira, e quando você vende sua ação e de fato ela é transformada em dinheiro, usando a ação como exemplo, porque eu acho que é algo que as pessoas têm mais contato no dia a dia. Ju, fica à vontade para falar da depositária e registradora. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço aqui o convite, o Vasco da CVM, o Bernardo, que está mediando, e todos os demais colegas, e a Paloma, que está compartilhando esse painel comigo. A ideia aqui, na verdade, é mostrar como é complexo todo esse sistema. A gente, normalmente, quando vai negociar alguma ação, um ativo, você vê só a parte de comprar o ativo e não tem ideia de tudo o que acontece por trás, tudo que está nos bastidores e que garantem a segurança para você, de que você vai conseguir pagar, quer dizer, liquidar, né, numa palavra mais de mercado financeiro, e também vai receber o ativo de fato. Né? Você vai conseguir ter acesso a esse ativo e tudo vai acontecer de uma forma segura. Então, aqui a gente utilizou a classificação da IOSCO e separou em o que é negociação, que é basicamente o que a gente olha, que é o mercado organizado, que você entra no Puma, negocia sua ação, por exemplo, na Bolsa, e o que acontece tudo por trás, né? E, então, por trás tem todo esse sistema para garantir tanto o pagamento, como efetivamente a entrega desse ativo, a entrega dessa ação. Aí a gente vai esmiuçar algumas infraestruturas de mercado, que são mais importantes para o protótipo, nos próximos slides. Pode passar. Eu vou começar a falar de mercado regulamentado e depois a Paloma fala do mercado organizado. Mercado regulamentado é uma categoria mais ampla, na qual se inclui o mercado não organizado, que é o balcão não organizado, e o mercado organizado, né? O que a gente chama de balcão não organizado? Eu coloquei aqui como exemplo corretoras, DTVMs, entidades do sistema de distribuição. Então, um exemplo básico, acho que mais simples a gente pensar, é quando tem uma oferta pública de ações, por exemplo. Há um processo que é feito antes dessa oferta ser efetivamente lançada, que é o book building, né? Chama-se book building, que você faz uma oferta específica para determinados agentes para conseguir chegar no que eles chamam de preço justo. Isso é um tipo de mercado que acontece, não é o mercado organizado, que a gente vai falar, que é uma infraestrutura com regras, modelos e tudo mais. É um mercado não organizado, mas nem por isso ele é não regulamentado. Ele é regulamentado porque ainda está embaixo da CVM. Pode falar, Paloma. Dentro de mercados organizados, trazer primeiro o exemplo de bolsa, que eu acho que, de novo, é aqueles que a gente tem, que a maioria das pessoas tem mais familiaridade, que é um mercado onde todas as ofertas estão ali num pregão e você agride aquelas ofertas, compra ou vende os seus valores mobiliários, seja ação, seja debênture, etc. Tudo que está listado na infraestrutura de mercado de bolsa. Essas operações, elas têm a estrutura de contraparte central garantidora, tem toda uma estrutura de salvaguarda para garantir o pagamento da operação e que você tenha o ativo. Então, quem vendeu vai receber o dinheiro, quem comprou vai, de fato, receber o ativo. No balcão organizado, não necessariamente a gente tem essa estrutura de contraparte central garantidora e ele é um pouco mais, assim, operações que você registra, mas elas já foram feitas, certo, Ju? Então, é mais assim, a gente bate o telefone, tesourarias batem o telefone uma para outra, negociam um preço e registram isso na infraestrutura de balcão. Não quer dizer que o preço não tenha que seguir um certo túnel. Cada ativo vai ter um túnel de preços e se aquela operação estiver muito fora do que a gente chama de preço de mercado, isso vai para a estrutura de autorregulação, vai subir alguns alertas para ela ser questionada. É assim que funciona.
Acho que a gente pode ir para o próximo, né, Ju? Vamos lá. Aqui a gente tentou separar mercados organizados para tratar isso como uma categoria, então, tanto o mercado de balcão organizado, que a Paloma acabou de explicar, como o mercado de bolsa também, passado e futuro. E a gente colocou alguns pilares para tentar pincelar alguns pontos importantes até para o que a gente está pensando de protótipo. Então, a ideia é que eu fale do passado e a Paloma vai fazer um joguinho comigo falando do futuro, que a gente está imaginando para o futuro. Obviamente, são possibilidades abertas, nada está ainda fechado ou é conclusivo, mas são possibilidades e alternativas que hoje a gente já conta e que pode pensar nelas para um futuro, para um novo modelo. Então, o primeiro ponto que a gente pensou foi a questão de transparência, que é o envio de informações pelo mercado organizado ao regulador. Então, você tem uma ação ativa de enviar as informações, né? Tem a questão que a Paloma também já disse bem, da formação de preços, que é controlada, né? É monitorada, para ser mais correta, tanto no mercado de balcão quanto no mercado de bolsa, e tem as regras, né? Esse mercado não acontece sem ter vários regulamentos, vários códigos, um conjunto de regras próprio para como que vai acontecer tudo lá, desde o acesso até a negociação, até a fiscalização e tudo mais. Sim, para o futuro, como a gente está falando de operações em ledger centralizado, ledger descentralizado, aqui a questão da transparência, a gente traz tanto como os nós vão ter acesso às informações que devem ter acesso, quanto um nó para o regulador. O regulador poderia ser um próprio nó nessa rede e ter informações real-time, sem a necessidade de envio de reportes periódicos. Também a gente pensa em ter uma wallet individualizada para cada investidor, de modo que cada investidor tem ali os seus criptoativos embaixo dessa carteira e ele mesmo consegue ver também real-time tudo que ele tem. E uma whitelist para fins de PLD, que é prevenção à lavagem de dinheiro aqui, né, AML. De modo que a gente já consiga começar a pensar no pré-trade, a gente começa a trazer algumas regras, essas regras que ficam mais no mercado organizado no pós-trade, a gente começa a trazer para o pré-trade. Então, se você tem alguma desconfiança de lavagem de dinheiro, por exemplo, nem precisaria terminar aquela operação, você já bloqueia ela antes dela nascer e depois questiona. E aqui começa a entrar a figura que o Maurício explicou do custodiante 2.0, são algumas funções dessas figuras novas. E agora, falando um pouco de operações, eu acho que tem a questão do que a Patrícia e o Fernando falaram no começo da apresentação, de que não se trata de uma revolução, uma ruptura, e sim de uma evolução. Aqui eu vou falar de regras de acesso, como que acontece esse acesso, regras de admissão de ativos por entidade, tracking record, e na verdade são coisas que existem e vão continuar existindo, mas de formas diferentes. Talvez o que seja um pouquinho diferente aqui seja o critério de admissão que é por entidade, ou seja, cada entidade administradora de mercado organizado define suas regras de admissão de ativos. Pode falar, Paulo. Aqui a gente está pensando numa estrutura onde os investidores acessem as plataformas, então você já não tem tantos critérios para admissão por entidade, de modo que o investidor ele vai ter acesso a essas plataformas e acesso ao mercado. A ideia é que seja descentralizado de fato. Quando a gente está falando de operações, o que a gente deixa como um dos pilares desse protótipo que a gente vai apresentar mais para frente é que todas elas sejam realizadas on-chain, no sentido de que se o cliente comprou ou vendeu um criptoativo, que aquela operação seja sempre realizada já no ledger e não que as plataformas não fiquem segurando elas para lançar só no fim do dia. Isso já traz bastante segurança e ajuda muito com o tracking record, que a Ju acabou de comentar, porque todas essas operações em ledger, você tem a hash, você consegue acompanhar todo o histórico de transações daquele papel. A gente também pensa em colocar já algumas regras dentro dos próprios smart contracts, se essa for uma das tecnologias escolhidas para seguir. Tudo isso que a gente está falando aqui são opções. E também a gente acha importante prever na evolução desse mercado uma interoperabilidade entre plataformas, de modo que se você, como cliente, está comprando ou tradando seus ativos hoje, seus criptoativos numa plataforma, você possa migrar para outra.
E o próximo ponto que a gente colocou como destaque é a questão da própria compensação e liquidação. Então, na verdade, a gente viu que atualmente o sistema de compensação e liquidação é bastante complexo. Então, necessariamente, para você pagar um ativo, você tem que ter acesso, de alguma forma, ao sistema de pagamentos brasileiro. Ou seja, você tem que ter uma corretora, ser cliente de uma corretora, ser cliente de um banco com conta de liquidação ou conta de reservas bancárias para conseguir que aconteça toda essa liquidação. É um sistema bastante complexo. E o outro ponto que a gente também traz é o delivery versus payment. E esse daqui no aspecto não de ruptura, mas sim de evolução, que é a questão de você conseguir comprovar que o pagamento e a entrega do ativo, quer dizer, o payment e o delivery, que é a entrega do ativo, acontecem simultaneamente. Isso é uma das questões mais importantes em infraestrutura de mercado, e aí deixo a ressalva para clearing, né, que é um pouquinho diferente, mas é uma das coisas mais importantes você garantir tanto o pagamento como a entrega do ativo. Isso. E aqui no futuro, a gente não pretende desvalorizar esse ativo que a gente já tem hoje, que é o delivery versus payment. Esse mecanismo, ele continua sendo importante. Acho que o que muda é a forma como ele ocorre. Quando a gente está falando de um token, se a gente pensar em liquidar essas operações com outro token, que, por exemplo, seria uma stablecoin, a gente consegue mudar, trocar um token por outro, fazer o DVP imediatamente e com rastreabilidade. Essa é uma das opções que a gente discute. Outra opção seria usar instituições de pagamento também. Você já colocar as regras no próprio smart contract de como vai ser feita aquela liquidação, de acordo com, até linkando com a wallet do investidor. E negociações sempre on-chain de novo, para a gente manter a segurança, né, Ju? Isso. E o último aspecto também relacionado à segurança é a supervisão. A supervisão hoje no mercado organizado acontece pós-trade. O trade acontece, depois tem uma área, pessoas, monitoramento, pessoas que ficam olhando a operação, questionam e depois fiscalizam, veem se realmente tem alguma fraude, algum problema, alguma falha, problema com aquela operação e tomam as devidas atitudes, né? Então, a gente tem hoje uma fiscalização, uma supervisão que é pós-trade com alta ingerência humana, dependente muito ainda de pessoas, né? E tem essa questão da necessidade de fiscalização. Como o sistema não é centralizado, como que acontece isso? Tem pessoas, agentes, que vão nas instituições e fiscalizam a operação que aconteceu lá, que está registrada lá, com as operações que estão no mercado organizado. Pode ir, Paloma. Aqui para o futuro, a nossa ideia é já tentar colocar diversas dessas regras dentro dos próprios smart contracts. Então, de novo, a gente conseguiria bloquear esse tipo de operação antes dela acontecer. Aqui é um modelo mais pré-trade, onde a gente também está menos influente à ingerência humana, porque você já consegue ter esse trabalho de fazer o smart contract, colocar as regras nele e depois ele segue a vida seguindo as próprias regras. Um dos pontos que a gente levanta aqui, que a gente também já acompanhou em algumas outras jurisdições, são as figuras de fazer auditoria desses smart contracts, para ter certeza de que, de fato, todas as regras que deveriam estar lá estão contempladas. Pode passar. Pode passar o slide, né, gente? Vai lá, Ju. E agora a gente vai para outra figura importante, que primeiro foi onde tem a negociação, onde acontece a negociação. A segunda figura importante é quem tem o ativo, né? E quando a gente fala de criptoativo, que é eletrônico, virtual, é bem importante para a gente. Então, a gente vai começar, então, pela guarda, né? Que é a tal da propriedade fiduciária. Fidúcia na ideia de confiança, alguém que pode ter confiança de ter a guarda daquele ativo. Isso, na verdade, foi uma mega evolução na década de 70. Você tem um registro centralizado e acompanhando mais recentemente, agora na última década, teve essa questão da propriedade fiduciária passado para depositárias, né? Só que você ainda depende de outros auxiliares, que é o escriturador e o custodiante, como o Carlos já tinha mencionado. Aqui, quando a gente está falando do futuro, acho que o ideal é quando a gente pensa que um criptoativo já vai nascer no ledger descentralizado, ele já nasce desmaterializado, então não tem mais essa questão da propriedade fiduciária. E outro ponto é, o ativo ele não existe em nenhum outro lugar a não ser no ledger. O que a gente vai ter é o tracking record dele dentro do próprio ledger. Então, o mais importante, quando a gente fala de guarda de um criptoativo, são as chaves privadas, que é aquilo que vai te dar acesso a poder fazer as transações com os tokens. Então, esse acaba sendo um papel muito importante e que é bem citado nas normas internacionais sobre custodiante digital. Aqui também a gente traz o ponto sobre governança da rede, né, Ju? Assim, governança dos próprios smart contracts e tudo mais. E, de novo,
um dos pontos que pode ser abordado pelo custodiante 2.0. E agora a gente passa para outro tópico que é super importante dentro da depositária, que é o controle da titularidade feito no depositário. Uma evolução também da regra foi que cada investidor tivesse uma conta com seu nome, falando de todos os ativos que ele tem dentro, inclusive para fins de saldo, extratos, conferimento, conciliação e tudo mais. Mas ainda é dependente de alguém fazer esse comando para fazer essa transferência e fazer as verificações necessárias, que é o custodiante. Pode passar, Paloma. Sim. Aqui, quando a gente fala do futuro, a gente imagina isso de uma maneira bem simples, onde cada investidor vai ter a sua própria wallet, né, sua carteira digital individualizada, e que, assim, de novo, alguma estrutura auxiliar, como custodiante ou escriturador, né, dentro das normas da IOSCO, poderia ajudar com esses processos de Know Your Client e PLD, fazendo cadastro do investidor, fazendo onboarding, se assegurando de que ele é ele mesmo. Uma vez criada essa carteira, o criptoativo já iria direto dentro do Ledger para a carteira do próprio cliente, e assim a gente controla a titularidade de uma maneira que mantém a segurança do sistema atual, né? Replica a segurança. E o outro ponto também que o Carlos já mencionou é a questão da imposição de restrições. Aqui eu estou falando de gravames, garantias, penhoras judiciais, bacenjude e tudo mais que possa restringir de alguma forma o ativo. Hoje, como que é feito? Dependendo também do comando do custodiante. O custodiante é o único que pode ir na depositária e falar que sobre aquele ativo existe um gravame. Isso, no futuro, quando a gente fala de todas as negociações on-chain, você sempre vai ter a rastreabilidade de quem que é o detentor daquele ativo. Tendo alguma imposição de restrição, ou a gente já pré-programa no próprio smart contract, ou sendo posto como um bloqueio, isso poderia ser feito tanto por quem está representando o cliente, certo? Ou, num futuro mais bonito ainda, pelos próprios reguladores ou pelo próprio Baceng, acessando diretamente a rede e fazendo aquele bloqueio. De modo que você não precisa de tantos intermediários no meio do caminho. E agora falando um pouco de movimentação e eventos, que são os pagamentos relacionados a cada ativo, também já utilizando o que o Carlos já falou. Também é dependente do comando do custodiante. Eu estou falando muito isso porque, na verdade, é uma infraestrutura que somente alguns intermediários, que eram gatekeepers, como o Carlos também falou, guardiões, né, tinham acesso. Pessoas, investidor, não tinha acesso diretamente dessa infraestrutura. Então, a gente está falando de novo sobre a dependência do custodiante. Com relação a pagamentos, a gente tem a necessidade de conta bancária. Então, de novo, desbancarizados, pessoas que estão fora do sistema bancário não conseguem receber pagamentos, porque eles têm que ser representados por alguma instituição financeira. Isso. Quando a gente pensa no futuro, a ideia, até como é nome desse painel, é descentralizar para desintermediar, certo? Então, com cada investidor tendo sido feito seu Know Your Client, suas verificações de PLD, tendo a sua wallet individualizada, ele vai ter acesso a esses criptoativos, vai conseguir gerar maior circulação, logicamente seguindo as regras para cada classe de ativos, né, conforme regulação vigente. E a ideia de liquidação desses eventos que a gente vem discutindo, novamente por meio de stablecoin ou alguma moeda digital também, para facilitar que o cliente tenha tudo isso dentro da própria wallet, tokens. Ou por meio de alguma instituição de pagamento também. E acho que aqui a gente finaliza o painel, né, Ju? Esse tópico, pelo menos. Acho que o importante é ver que essa é uma evolução do mercado e é quase como uma revolução do mercado, né, Ju? Porque a gente não está só adaptando processos que antes eram feitos manualmente. A gente está mudando um pouco a forma como ele opera, figuras novas vão surgir. Perfeito. Eu acho. Paloma, Juliana, obrigado. Acho que aqui, para finalizar, acho que o Maurício volta aqui para fazer só a apresentação desses fluxos, um pouco que a gente desenhou dentro do protótipo. Então, já passo direto para o Maurício para ele seguir aqui com o final da apresentação. Isso, como foi falado no início do painel, né, esse é um subgrupo que está funcionando para pensar as questões de mudança... Desculpa. Então, o nosso grupo ele está servindo também para entender um pouquinho. Pode voltar para o número 1, por favor? Obrigado.
O que a gente está tentando fazer, no final das contas, é discutir impactos dessa tecnologia na regulação atual, né? Então, a gente tinha diversos jeitos de fazer essas discussões, e dentre todos esses jeitos, o que a gente escolheu fazer foi pensar dois ativos específicos, né? E olhar todas as etapas de emissão, circulação, negociação que esse ativo poderia ter, e entender quais os gargalos na regulação eles enfrentariam para funcionar dentro da tecnologia, né? Para poder fazer isso, então, o que a gente decidiu foi desenhar fluxos tanto operacionais como regulatórios e estudar esses fluxos do ponto de vista da regulamentação. E o trabalho que isso gerou foi o que a gente chamou de protótipo, tá? Toda essa discussão que Juliana, Patrícia, Fernando, o Bernardo, o Fernando Carvalho também, o Felipe, e assim, esse grupo enorme, né, tá contando, a Juliana também, a Paloma, e desculpa, é sempre ruim nomear as pessoas porque a gente acaba esquecendo gente importante, então me perdoem se eu tô esquecendo os nomes, mas esse grupo vem se reunindo para tentar, então, desenhar fluxos e construir o que a gente, em tecnologia, que a gente acaba chamando de produto mínimo viável, MVP, né? É um MVP teórico, mas embasado, no final das contas, na opinião dos especialistas todos das diferentes áreas, né, de como funcionaria um produto, especificamente a debênture e a cota de fundo de investimento, se esses dois ativos eles fossem emitidos, né, de forma completamente descentralizada. E qual seria, então, o mínimo produto viável, no final das contas, relacionado a esses dois ativos, né? A gente trabalhou, então, para desenhar esses fluxos e também para fazer essa discussão regulatória. E o produto que está saindo, né, ele tem esses aspectos principais, esses 6 aspectos principais, tá? O primeiro é que o principal prestador de serviço envolvido seria uma plataforma, né? Uma plataforma que faria custódia, escrituração e negociação, até porque a negociação são ativos, esses específicos são líquidos, né? Ele poderia ser, então, processado as negociações poderiam ser processadas nessa plataforma. Você pode passar, por favor, o próximo slide? Essa plataforma, ela teria a característica de ser uma forma muito grande de desintermediar o relacionamento entre o emissor e os investidores, né? Ela teria, então, multifunções, né? Tanto o escriturador 2.0 como o custodiante 2.0, o custodiante digital, né? E ela estaria plugado também a possibilidade dela estar plugada na infraestrutura de pagamentos seria grande também, né? O segundo aspecto é que essa plataforma, e você puder virar o slide, por favor, também, é que essa plataforma, ela seria uma forma de descentralizar, no final das contas, é o próximo slide, tá? Seria uma forma de descentralizar como acontece no mercado essas transações, tanto de oferta como negociação, né? O depósito desse ativo, ele tem a característica descentralizada. A liquidação das transações desse ativo, ela é na forma bruta. É mais ou menos um formato de PIX ou de Smart Contract ou de moeda eletrônica, tá? Então, ela seria bruta e on-chain, tá? A terceira característica desse modelo é que ele
incorporaria 2 tipos de negócios, ofertas, né, e negociações no secundário. São esses justamente os fluxos que a gente desenhou, e a gente não vai entrar em detalhe, né? As 2 figuras próximas ali, elas são um resumo de como a gente tem trabalhado, né, esses fluxos, e são a forma como a gente tem representado e se comunicado até dentro do grupo, né? Mas eles representam tanto o fluxo de oferta, que é esse que a gente está colocando um pedacinho, né? E o próximo também, que são os fluxos de negociação, né? Todas essas informações do detalhe do protótipo vão estar incluídas, e eu estou entrando um pouquinho na pergunta que foi feita pela audiência aqui, que a gente recebeu via chat, né? Mas a ideia é que todos esses fluxos e todas as discussões, elas façam parte de um relatório no final do projeto que vai ser emitido e vai, como o Bernardo disse, ser colocado a público, né? Até para receber contribuições e para participar de outras discussões. A ideia, então, é que esses fluxos eles sejam bastante descritos nesse relatório. Tá? O próximo ponto, né, o item 4, é que a gente não quis discutir toda a legislação, toda a regulamentação existente, né, sobre o tema ou que interferiria. Mas sim, a gente quis construir em cima de um modelo concreto, né, de 2 ativos específicos, de debênture e de cotas de fundo, né, que tem diversas particularidades, a gente quis construir um modelo funcional em cima desses ativos. Né. Não quer dizer que todos os comentários que a gente faz de gargalos ou eventualmente de pedidos de dispensa regulamentar, que todos esses itens que a gente vai arrolar no estudo, né, que eles apareçam em qualquer outro ativo. Tá? A gente teve o cuidado de selecionar 2 ativos específicos que a gente tinha um mínimo de convicção que eles funcionariam sem mudança legislativa. São coisas que dificultassem o nosso trabalho. Então, basicamente, são ativos que tem como principal característica reduzir a complexidade de uma tarefa dessas, de modelar num ambiente descentralizado, né, os gargalos que a gente enfrentaria. A próxima característica, então, que a gente anotou foi justamente o estudo das dispensas regulatórias que a gente necessitou fazer nesse trabalho. Né? Então, o modelo, se a gente pensar que o grupo está acontecendo em reuniões semanais desde o início do ano, né? A gente tem mais de 6 meses aí de trabalho. Os meses iniciais foram para definir fluxos e os meses seguintes foram para localizar e discutir esses gargalos regulatórios do ponto de vista das instruções específicas. Então, a gente está tomando cuidado também de analisar norma por norma que rege tanto oferta como negociação, como custódia, como escrituração, como também depósito centralizado e organização de mercados regulados, né, para poder responder onde exatamente estão as normas que eventualmente seriam incompatíveis ou necessitariam de algum tipo de dispensa para o modelo descentralizado de emissão e negociação de ativos. Né? E daí o último ponto que a gente trabalhou bastante nesse que vocês viram lá em cima, né, são as compensações, né, são as medidas que a gente usaria, né, já que a gente está pedindo dispensa, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar para preservar a função daquelas normas às quais a gente está pedindo dispensa, né, das quais a gente está pedindo dispensa. Toda a regulamentação ela tem uma intenção de trás, e as principais, como o Fernando disse lá atrás, o Fernando Gravonsky ele disse na apresentação jurídica dele, os principais motivos é manter a ordem dos mercados, a segurança dos investidores e a eficiência. Né?
Então, evitar fraude, evitar lavagem de dinheiro, evitar também que investidores sejam desinformados, enganados, né? Então, a ideia era pensar nas compensações regulatórias que entrariam no lugar das normas incompatíveis que a gente está pedindo dispensa. Esse é um trabalho super interessante, né? O grupo aqui tem apenas, apresentando hoje, tem parte do grupo, amanhã tem outra parte do grupo e ainda tem diversos outras pessoas, né, que estão fazendo parte. Tem sido super inspirador para a gente trabalhar junto em tudo isso de tempo, até porque a representatividade do grupo, inclusive por inspiração e por também esforço da CVM, né? Assim, a representatividade é muito grande e a gente espera que para breve esse relatório ele possa alimentar a discussão, né, de como criar esse ambiente inovador também para ativos tokenizados. Tá? Com isso, eu devolvo a palavra para o Bernardo também, né? E a gente vai abrir daqui a pouquinho para perguntas, né, Bernardo? Larissa, eu agradeço muito aqui, agradeço a todos, aqui todos os palestrantes que dispuseram aqui do tempo e apresentaram. Acho que foi muito legal a apresentação. A gente passou um pouco do tempo aqui, a gente tem algumas perguntas, eu vou tentar ser bastante breve aqui para a gente não estourar muito mais. Uma primeira pergunta que a gente teve é que se o grupo considera a possibilidade de emissão tokenizada em plataforma de crowdfunding. Eu acho que sim. Eu vou responder aqui, se alguém do grupo quiser rapidamente falar um pouquinho também. A gente tem pouco tempo, está um pouco estourado, mas tentando responder aqui um pouco sim. A gente identifica assim, o crowdfunding como uma possibilidade. Eu acho que a própria CVM vê a estrutura do crowdfunding como um possível piloto de inovação. Então, sim, a gente acha que é possível a emissão tokenizada em uma plataforma de crowdfunding, sim. Essa é uma das possibilidades. Oi. Complementando, né, a gente teve uma audiência pública aí da 588 com muita participação de agentes do mercado, né? A própria CVM trouxe na audiência a questão de pensar os moldes do que seria o início de um potencial mercado secundário. E como o Fernando falou, né, a gente trouxe aí a questão, Fernando Carvalho, né, a questão de ativos tokenizáveis, essa coisa toda, e dentro do grupo, quando a gente fala de diferentes ativos, volta e meia a gente fala de 588 e o que seria isso, tá? Então, foi uma discussão mais voltada para debênture, mas a gente tem aí muito espaço para isso e para desenvolver outros mercados, quem sabe, né? Tudo depende da evolução, né, Bernardo? Sem dúvida. E só para uma segunda pergunta, eu acho que eu não vou conseguir passar por todas, mas quais seriam os próximos passos desse estudo de tokenização de ativos? O nosso grupo tem algumas propostas bastante ousadas aqui de próximos passos, ousadas no sentido de entregas. A gente gostaria de poder publicar um material onde faça uma comparação, ou pelo menos uma compilação, talvez seja o melhor termo, sobre a legislação internacional e sobre ofertas que estão sendo emitidas no exterior, para que a gente tenha um compilado do que está sendo feito lá fora. Eu acho que isso nos ajuda muito a entender como está sendo. De próximos passos também, ainda do grupo, a gente precisa finalizar esses nossos estudos, a gente precisa finalizar aqui as nossas considerações e efetivamente montar um documento que a gente tem interesse também em publicar e que seja um documento público. Assim, a questão da publicação seria no próprio Lab, no site do Lab, que ele é público, que qualquer um poderia acessar, para contribuir nessas discussões e para a gente poder, efetivamente, com base nisso, que ajudar a CVM em discussões, para também que outros participantes do mercado possam realizar suas sugestões, críticas, etc. E o que a gente tem aqui, como a gente colocou desde o começo, é a intenção de criar essas discussões, de fomentar a discussão e
e ajudar aí os reguladores, né, nesses debates. Então, eu acho que era um pouco esse, assim, os próximos passos que a gente tem muito trabalho para fazer. Esse grupo não se encerra nesse momento e nem o que a gente apresentou aqui é uma conclusão final de todos os trabalhos que estão sendo realizados. E eu só queria agradecer a todos que estão aqui presentes por ter contribuído bastante. E como o Maurício falou, amanhã tem mais. Amanhã, no mesmo horário, tem outras apresentações com outros participantes aqui do grupo, trazendo muito da experiência internacional, de emissão de STOs lá fora. Eu acho que vai ser muito interessante também. Então, já convido a todos a participarem também amanhã das discussões. E vou passar a palavra aqui ao Vasco para fazer o encerramento, então, da nossa apresentação. Tá? Então, queria de novo agradecer a todos que participaram e todos os palestrantes que estão aqui e se dedicaram bastante para essa apresentação. Eu me junto nos agradecimentos e parabéns pela excelente apresentação, bastante detalhada, didática e aprofundada. E também o agradecimento ao trabalho voluntário de todos vocês. Eu penso que esse vídeo vai ficar disponibilizado na internet, não só as pessoas que estão nos assistindo agora, mas esse vídeo vai poder ser assistido por quem tiver disponível, tiver interesse, vai estar disponível inclusive no site da CVM. Então, a gente acho que teve aqui uma entrega de realmente de um produto muito útil para a sociedade e para além também do nosso interesse de ouvir as sugestões. É importante ressaltar que nesse trabalho, que é um trabalho público-privado, dentro de um laboratório de inovação financeira que inclui também, eu falei do BID, mas tem a BDE também, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento, e a GIZ, Agência aí Brasil-Alemanha de Cooperação para o Desenvolvimento. Esse é um trabalho que tem aí um objetivo de interesse público, claramente. E eu posso ressaltar aqui e testemunhar que o trabalho de todos aqui tem sido feito observando esses interesses, buscando aí essa imparcialidade que é o que caracteriza e deve caracterizar um órgão regulador, né? A imparcialidade, a técnica e, enfim, o nosso objetivo de desenvolvimento do mercado de capitais. Então, acho que estamos irmanados nesses objetivos. Aqui está colocado um primeiro resultado e eu saúdo também essa disposição de todos que contribuíram meses nesse trabalho de falar disso publicamente, abertamente, se expor ao debate, porque é assim que a gente constrói soluções legítimas. A gente tem muita confiança de que vamos caminhar bem nessa direção. A CVM não pode se comprometer com nenhuma solução aqui, esse é um trabalho de um laboratório, então, mas eu posso dizer que é uma prioridade da autarquia e é um objetivo que está sendo perseguido com muita segurança e em boa companhia. Muito obrigado a todos e eu declaro encerrado o evento.